Pai do Senhor, meus amados, um bom dia. Hoje é o dia 37 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai de Levítico 16 até Levítico capítulo 18, tá? Então são 3 capítulos, capítulo 16, 17 e o 18. E o nosso texto devocional se encontra lá no capítulo 16, que vai ficar o verso 7 e o verso 8, amém? Que diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16 de Levítico, versos 7 e 8. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Amém? Bom, o capítulo 16 de Levítico, ele vai voltar um pouquinho no tempo, quando os filhos de Arão morreram lá diante do Senhor ao oferecerem fogo estranho. Nós falamos sobre isso aqui no canal e tem aí na playlist, é só você procurar, tá? E Deus, preocupado para que ninguém mais perecesse na sua presença, porque esse não é o plano de Deus, que o homem pereça na sua presença, muito pelo contrário, é que o homem tenha vida na sua presença, né? Ele então vai dar orientações para Arão, que era o sumo sacerdote, sobre como ele deveria se apresentar diante do Senhor, né? E como também o povo deveria oferecer o sacrifício anual, né? Que é o famoso dia da expiação, o dia em que Deus cobria o pecado do povo através da morte de uma vítima, que seria um animal, né? No capítulo 17, nós vamos ler as leis a respeito do derramamento de sangue, onde Deus diz que ninguém deve comer sangue, porque no sangue existe vida. E no capítulo 18, nós temos aqui uma aplicação de Deus em leis para o tipo de relações que ele considera ilícitas. E a lista aqui é extensa e é difícil. E tem muita coisa que a gente aceita hoje que Deus não aceita, amém? Então, se você quiser dar uma analisada com mais calma, leia em versões diferentes, né? Deus vai te ajudar aí a ter uma boa orientação, tá bom? Mas o nosso texto devocional se encontra lá no capítulo 16, como nós já lemos. O que acontecia? Arão, quando ele ia entrar na tenda do encontro, no tabernáculo, ele não poderia entrar a qualquer hora que ele quisesse, qualquer hora que ele sentisse vontade, como aconteceu com seus 2 filhos, porque a presença de Deus estaria ali, né? Então ele teria o dia certo e o horário certo para entrar no Santo do Santo, né? Mais que isso, Arão também deveria usar as roupas adequadas, que nós já falamos sobre elas também. E antes de pôr as roupas adequadas, as roupas santificadas, Arão deveria se lavar com água lá no tabernáculo, porque ele não poderia contaminar as roupas que já estavam santificadas, né? Depois de lavar ali as roupas, de se purificar, de colocar as roupas, e ter se lavado, Arão agora vai pegar um novilho, né? E vai pegar 2 bodes. E o novilho, ele vai ser para a morte e perdão do pecado da sua família e da sua casa, né? E depois ele vai pegar os 2 bodes, e sobre esses bodes ele vai lançar a sorte, né? O sim e o não, ou o amém, né? Ou o não de Deus. E sobre quem caísse a sorte do Senhor, esse cordeiro seria morto, o bode, melhor dizendo. O bode seria morto, né? E o outro bode, em quem não caísse a sorte do Senhor, esse seria o bode emissário. Em algumas traduções pode estar Azazel, é a mesma coisa, é o mesmo bode, tá bom?
E o que acontecia? Esse bode emissário, ele ia ter que ser lançado fora do arraial. Ele era lançado para os desertos, para as montanhas. Qual era a visão de Deus aqui? O bode que morria pelo pecado, certo? E o seu sangue era a purificação para o pecado. O bode que era mandado embora era o bode que levava o pecado, correto? Existem algumas vertentes, algumas pessoas que dizem que esse bode que ia embora seria Satanás, né? Por causa de uma das variações do significado da palavra, certo? Mas a palavra Azazel é um conjunto de duas palavras que representa também o bode que vai, ou aquele que vai. E é por isso que algumas traduções, como a minha aqui, está bode emissário, tá bom? Esse bode não pode ser o diabo. Por quê? Porque os dois bodes compunham o mesmo sacrifício, a mesma oferta, a mesma entrega e o mesmo ritual. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o livro de Isaías, capítulo 53, vai dizer que quem levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades foi Jesus, certo? Em terceiro lugar, o Novo Testamento num todo vai dizer para nós que os nossos pecados estavam em Cristo. Aliás, a Bíblia diz, e cravando ele o nosso pecado no madeiro, certo? Então, o nosso pecado não pode estar sob Satanás, porque Satanás não pagou o preço por nada por nós, né? Quem pagou o preço pelo nosso pecado é Deus, é Jesus. Caso fosse Satanás, ele teria direito sobre a nossa vida. Amém? Então, eu queria deixar bem claro isso daqui, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro animal morria por causa do pecado, assim como Cristo também morreu pelo nosso pecado. E o segundo animal levava o pecado do povo embora, o pecado de Arão, assim como Cristo também levou o nosso pecado. Amém? Dessa forma, o pecado era não só arrancado diante da presença de Deus, como o pecado também era coberto diante dos olhos de Deus. E isso se chama expiação, né? Isso era realizado uma vez por ano diante da presença do Senhor, aonde todo o povo geralmente se comparecia diante do Senhor. E quando isso foi realizado por nós de uma forma universal, isso foi realizado por nós lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue, né, fazendo expiação pelo nosso pecado. João vai dizer que ele é expiação pelo nosso pecado, né? E eu vou dizer mais, Jesus levou para fora de Jerusalém o nosso pecado, mas também lançou para longe, para onde ninguém mais pudesse ver, diz a palavra do Senhor, o nosso pecado. Então nessa manhã eu quero dizer para você que assim como esses dois bodes representavam ali a expiação de Arão e do povo de Israel, Cristo realizou a nossa expiação. Ele nos perdoou do pecado e ele levou para longe de nós o nosso pecado também. Amém? Assim como Arão agora tinha acesso ao átrio interior, ao Santo dos Santos, né? Depois dessa expiação, Cristo e nós também temos acesso ao santo lugar, né? E agora nós podemos clamar a Deus com ousadia e com intrepidez de coração. Amém? Que nessa manhã você se aproprie dessa palavra, que você tome Cristo como o seu sacrifício, a sua expiação e aquele que é o seu emissário, aquele que leva para longe o teu pecado, de forma que Deus não se lembra mais dele. Amém? Cristo já pagou a nossa dívida. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, que fica no Jardim Julieta, e eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Se você quiser orar comigo, feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia de nós em mais um dia. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, eu oro a Ti
juntamente com os teus filhos e com as tuas filhas, que tem nos acompanhado constantemente todas as manhãs, ó Pai. E aqueles também que não têm conseguido acompanhar todas as manhãs, mas que têm buscado a tua face, que têm buscado a tua presença e o teu amor. Senhor, hoje eu quero orar especialmente para aqueles que têm tido dificuldade de sentir, ó Pai, e receber o teu perdão. Esse perdão que já foi concedido para nós, agora não mais de uma forma simbólica como era com Arão, através de um animal inconsciente. Não, Senhor. Dessa vez, o nosso pecado, Senhor, ó Pai, foi removido através de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro. E não somente isso, Ele não só removeu de nós, Ele não só pagou a morte pelo nosso pecado, como Ele também levou para longe o nosso pecado. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa que me ouve receba agora o seu perdão, receba agora o seu amor e se sinta agora perdoado pelo teu sangue e pelo teu nome. Afasta de nós, Senhor, os nossos pecados, afasta para longe, Senhor, os nossos erros. Livra-nos, ó Pai, dos nossos próprios defeitos, para que o seu nome venha a ser glorificado. Abençoa o nosso dia, a nossa vida e a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Você tem gostado desse trabalho? Deixa aí o seu like, né? Compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe a vida de alguém. E se você também sentir no teu coração, se inscreva aí no canal, ative o sino e todas as manhãs você terá aí um devocional. Deixa aí o teu comentário embaixo, a tua opinião. Se você tem uma visão diferente, não tem problema, desde que a gente saiba conversar de uma forma sadia, né? Deixa aí embaixo seu comentário ou algo a mais que você entende e eu creio que Deus vai nos abençoar. Fique com Deus, uma ótima terça-feira para você e para toda a sua casa. Estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome